Pode se sentar, em nome de Jesus. Senta aí. Que você abra o seu coração nessa noite, que você deixe o Espírito Santo de Deus te abençoar. Você não veio aqui nessa noite hoje à toa. A cada dia que se passa, nós temos aprendido com Cristo algo muito maravilhoso. Então, que você abra o seu coração. Amém? Mais uma vez, você que é visitante, seja bem-vindo à casa de Deus. Sinta-se à vontade, aqui você está na casa do Pai, né? Você também que nos acompanha em casa, pela transmissão do Facebook, você que nos acompanha pelo site da PIB Rocinha, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Abra o teu coração, porque da mesma forma que Deus ele opera aqui no templo, pode operar também na tua casa, aonde quer que você esteja. Porque no mundo espiritual, Jesus ele não mede distância. Se tiver de ir, ele vai. Amém? Bom, uma pergunta eu faço para você nessa noite. Você veio hoje aqui receber a bênção de Deus? Mas quando nós viemos à casa de Deus para receber a bênção dele, devemos continuar com ele 24 horas por dia. Devemos continuar com Cristo no nosso caminhar, no nosso agir, no nosso falar. Amém? Eu sempre costumo dizer uma coisa, que quando saímos da presença de Deus, nada funciona. Então eu hoje quero tratar com você, trazer uma mensagem hoje que tem por título, pode pôr? Ou você se afasta dele, ou ele te afasta de Deus. Quem nos afasta de Deus? Responde bem alto. Quem nos afasta de Deus? Aí fica a sua escolha. Ou você se afasta dele, ou ele te afasta de Deus. Molhar a garganta aqui, né? Bom, gente, isso é um assunto. Em muitos lugares, é triste falar isso, mas em muitos lugares, pouco é comentado a palavra pecado. Pouco é falado, pouco é ministrado a respeito do pecado. O pecado, para muitas pessoas, não é só o pecado carnal, não é só aqueles pecadão, como muitos falam por aí. Pecado, seja ele menor ou seja ele maior, para Deus é a mesma coisa. É pecado, gente. Uau, é pecado, pastor? É pecado. Qualquer tipo de pecado é pecado. Por isso que hoje, muitas pessoas têm se afastado de Deus por causa dessa palavra. Por causa dessa coisa ruim que é o pecado. Por causa desse nome que com tantas letras se torna muito poderoso na vida daquela pessoa que se entrega. Como diz o título, ou você se afasta dele, ou ele te afasta de Deus. E aí, qual você prefere nessa noite? Qual cardápio que você vai escolher nessa noite? Continuar ou se afastar? Quando nos afastamos, meu irmão, disso aqui, a nossa vida com Deus, ela cresce. O nosso entendimento com Deus, ela cresce. O nosso desenvolvimento na palavra de Deus, ela cresce. Tudo na nossa vida cresce. Amém? Tudo na nossa vida cresce. A nossa vida espiritual cresce. É impossível alguém que não se afasta do pecado continuar firme com Deus. Eu duvido. Não tem como, é impossível você servir a dois deuses. Servir ao pecado e servir a Deus, meu irmão, não tem como. Pode da mesma fonte jorrar dois tipos de água? Não pode.
Então, que você aprenda nessa noite como se livrar, como se afastar desse tipo de problema. Esse problema, por maior que ele seja, mas nós temos um Deus que é maior do que esse pecado. Amém? O nosso Deus é maior que esse pecado. E para aprendermos mais sobre isso, nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 14, que diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Diga amém. Ofereçam os seus membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo, repita comigo, debaixo da graça. E a graça de Deus te faz vencer. A graça de Deus te livra de todo o pecado. A graça de Deus, ela te livra de qualquer situação. Gente, nós precisamos aprender mais sobre o pecado, gente. Precisamos aprender mais sobre o pecado. Eu escrevi aqui no meu esboço, porque o pecado, na verdade, nós já conhecemos, mas a palavra de Deus revela muitas verdades a esse respeito, que é o pecado. Talvez coisas que você não conheça, mas você conhece que o pecado é pecado. Todo mundo sabe que pecado é pecado e pecado é coisa ruim. E muitos não conseguiram se afastar dele. Gente, existe tanto pecado que você não tem ideia. O pecado, ele vai te afastando, o pecado, ele vai te tirando da presença de Deus. Nas suas orações, você não sente efeito, você não sente a comunhão de Deus, você não sente a presença de Deus, você não consegue ser bem sucedido na palavra, você lê um versículo, Deus, eu não consigo entender. Uma coisa eu falo para você, não importa o tamanho do pecado que você esteja, mas quando você se esforça para se afastar desse pecado, Deus, ele fala contigo na palavra. E como os muitos por aí, é uma coisa, isso é fato, isso é notório, isso é fato, gente. Conseguir conviver com o pecado. Na época da sua infância, talvez até hoje mesmo acontece, quando você fazia alguma coisa de errado, o que é que você fazia? Você tentava se esconder. Porque na minha época, meu pai, ele não me pegava com aqueles cipózinhos, que tirava do mato, Era com aquelas fivelas, e as fivelas daquela época eram grandes, meu irmão. Ai de mim se fizesse alguma coisa errada. Então hoje, na presença de Deus, é a mesma coisa. Mas para que nós possamos aprender mais, primeiro tópico que eu quero tratar com vocês, de tudo que nos separa de Deus. Tudo que me tira a presença de Deus, tudo que me afasta de Deus, tudo relacionado ao afastamento de Deus, da palavra da minha vida, eu tenho que me distanciar. Gente, é tanta coisa que você não imagina. Eu quero ler com você o livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, que fala da seguinte forma: mas as suas maldades separam vocês do seu
Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não ouvirá. Isso aqui dá para lembrar daquela passagem de Adão e Eva, no jardim do Éden. Como assim, pastor? Adão e Eva, eles estavam no jardim tranquilos, aquela presença de Deus maravilhosa, tudo mil maravilha, olha que coisa bonita, olha que coisa linda, porque realmente um paraíso de Deus é sensacional. Mas tem algo que acontece na nossa vida que é demais. O pecado, gente, quando ele vem na nossa vida, ele não vem aquela coisa feia, aquela coisa horrorosa, aquela coisa dolorosa. Ele vem de uma forma mais linda que possamos imaginar. O pecado nos afasta de Deus, e assim mesmo como afastou Adão e Eva, fugiram da presença de Deus quando pecaram. Se eu não me recordo, está lá em Gênesis, notei até aqui, Gênesis 3:8. Quando eles pecaram, quando eles descuidaram ali, fizeram algo de errado, Deus impôs uma ordem: não faça isso. Está vendo aquelas árvorezinhas lá? Ó? Fiquem à vontade, mas aquela ali não toca, por favor, não toca. Mas a curiosidade é tão grande, como acontece nos dias de hoje. Poxa, será que isso aqui vai me fazer bem? Filhinho, primeira coisa, se você tem dúvida, não vai. Se você tem dúvida em algo, tu vai arrumar vento para a tua vida, mas não vai. Em meio às dúvidas, é melhor ficar onde você está, porque a palavra de Deus, ela não traz dúvida. Ela não gera dúvida dentro de nós, quando estamos firmes com Deus. Quando pecamos, não ouvimos, não conseguimos ouvir a voz de Deus como deveríamos ouvir. As coisas não andam bem. É como diz nesse finalzinho, do versículo: pecaram e esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Para você ver que o pecado já é uma coisa suja, que eles não conseguiram mais sentir a presença de Deus, porque o pecado já foi tudo consumido. E sabe por que isso acontece? Quando acontece isso aqui na nossa vida, pode passar? A parte 2 que diz: a transgressão da lei. Muitos infligem o que a palavra de Deus diz que temos que fazer, e que não é para fazer, acabamos fazendo. E o que é para fazer, não fazemos. Ou seja, o bem que eu sei que deveria fazer, não faço. E o mal que eu não deveria fazer, acabo fazendo. Por que isso é mais fácil na vida do crente? Todos nós estamos esperando maravilhas. Todos nós estamos esperando coisas boas. Mas, pastor, o que é a transgressão da lei? Por exemplo, vou citar um exemplo. Quem é motorista sabe muito bem. Está na rua, tem um sinal. Ele vai ter que respeitar o sinal. O sinal ficou amarelo, significa o quê? Para, né? Atenção, né? Eu não sou motorista, né? Por isso que eu estou errando.
Mas o sinal, uma coisa eu sei, quando está verde, siga, vai. Mas quando o sinal está fechado, tem pessoas que ele infringiu uma lei. A mesma coisa aconteceu no jardim do Éden. Foi dada uma ordem. Deus exigiu, tá vendo isso aqui? Vocês podem. Isso aqui, vocês não podem. Mas o que é que aconteceu? O que não deveria ter acontecido. A palavra de Deus diz: filhinho, não faz isso. Você não pode fazer isso. E muitos acabam infringindo a lei de Deus. A palavra de Deus. Sofre, passa provas, dificuldade, dor, sofrimento, e não sabe por que está passando isso. E muitas das vezes sabe, mas não quer reconhecer o erro, porque está desobedecendo o que a palavra de Deus pede para ele fazer. Gente, é muito fácil nas nossas orações: Deus me dá isso, Deus eu quero isso, e quando tudo diz que não? E se um dia Deus falar não para você? Muitas das vezes oramos a Deus pedindo a Deus: Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero isso, mas não temos a coragem de dizer: Deus, que seja da tua vontade, me dá aquilo que o Senhor acha que eu tenho necessidade de ter na minha vida. Mas muitas das vezes não aceitamos. Deus, eu quero ser bem sucedido na vida financeira, mas muitas das vezes você não consegue administrar a sua vida financeira. Deus, eu quero uma casa bonita. Infelizmente é o que muitos pedem a Deus. Salomão não pediu a Deus sabedoria e entendimento. Ele não pediu coisas materiais. Pedimos a Deus aquele que vai satisfazer os nossos desejos, a nossa vontade, alimentar o nosso ego. Mas quando Deus diz: eu não vou te dar isso aqui, e o que acontece? Deus, mas eu quero. Filho, mas eu não quero te dar isso aqui. Eu vou te dar isso que eu quero, porque aqui você vai ser cuidado, nisso você vai ser lapidado. Amém? Gente, quando eu tive que abrir mão de muitas coisas para as vontades de Deus começarem a ser realizadas sobre a minha vida, eu vivia num relacionamento conturbado, mas por mim eu não queria largar. Tinha coisas materiais, Tininho, que eu não queria largar não. Abrir mão disso aqui, do luxo, não vou nada. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando os nossos ouvidos não estão atentos ao pecado, mas sim à palavra de Deus. Olha o que diz aqui em 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, o que temos feito com a palavra de Deus? Gente, a desobediência aos mandamentos de Deus define o pecado, traz o erro. A nossa vida vai sendo destruída mais e mais. Se você quer, não, eu quero a presença de Deus, Jesus. Mas como você vai exigir de Deus que Ele te traga a presença dEle de volta, mas você não quer largar a sujeira, você não quer largar o pecado está ali, do teu lado, é um pecado aqui, mas você quer Deus. Mas para que o pecado ele saia da nossa vida, temos que deixar Jesus entrar no nosso ser, na nossa vida, no nosso coração. Quando você se converteu, você abriu mão de todo o erro, de toda a sujeira, não foi? Você disse: Jesus, entra e faz em mim morada.
Jesus entra e muda a minha história, muda a minha vida. Você abriu mão do pecado. Mas só que o pecado, gente, ele é uma coisa, ele continua ali do lado ali, ao nosso derredor, brandando como um leão. Por isso, quando você orar a Deus, Deus me dá força, Deus fortalece o meu espírito, Deus abre o entendimento para que eu possa conhecer a tua palavra, me fortalecer na tua palavra, fazer com que a tua palavra ela venha estar dentro de mim continuamente, de dia e de noite. Porque quando temos a palavra, gente, não tem pecado, não tem erro, não tem tentação que resista, meu irmão, a palavra de Deus. Estamos revestidos, estamos com a mesa cheia. E para com essa coisa, pode ser o pecado, o pior pecado que você já teve na tua vida. Mas Jesus, Ele te liberta, Ele te salva, Ele te restaura. Amém? Porque o sangue dele que foi derramado na cruz, nos lavou de todo o pecado. Então, quem é fulano, quem é o homem, ou seja lá quem for, que diz que o nosso pecado é tão grande que não consegue ser perdoado. Essa pessoa não sabe o que fala não, gente. Essa pessoa não sabe o que fala. Se você quer vencer, querido, você tem que abrir mão do erro, tem que abrir mão do pecado. Porque a graça de Deus é um favor imerecido e Ele me deu. Se tem pessoas aqui nessa noite que precisa abrir mão de coisas que ainda está ardendo ali, está segurando, talvez é o que está faltando, você abrir mão daquilo, do teu desejo, do que você mais quer e dizer: Jesus, põe a tua vontade dentro de mim. Eu quero que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos. Eu quero que as tuas vontades sejam sobre a minha vida. Volto a repetir. Aquilo que você pede para Deus, é aquilo que Deus quer para você? Responde para você mesmo, não precisa nem responder para mim não. Não é, gente. Mas quando voltamos à palavra, nós ignoramos a Deus. Em relação a tudo isso, nós não aceitamos o que Deus ele tem preparado para mim, o que Ele tem preparado para você. O terceiro tópico diz o seguinte, é justamente isso: ignorar a Deus. E muitos têm ignorado a Deus. Fala que não tem. E tentamos ignorar até hoje, gente. Ninguém é santo, ninguém é perfeito. A gente está numa coisa lá tão boa. Meu irmão, para mim me livrar, me libertar, Jesus. Eu falei: não, pera aí, mas eu posso ser crente e continuar dançando aquele meu rastapé, o forró. Posso ser crente, mas eu posso usar aquele cabelão que eu tinha. Mas só que Jesus é tão lindo, que a cada dia que se passa, Ele vai nos lavando e purificando do nosso pecado. Amém? Da mesma forma, Ele está limpando, está livrando do pecado aquilo que você tanto queria que não fizesse mais parte da tua vida. A coisa está ruim, gente. É o filho, é parente, é amigo. A partir do momento que você abre o teu coração para a palavra, Jesus está limpando o coração de quem está em casa. Jesus está restaurando o coração daquela pessoa que está em casa. Jesus está restaurando a tua casa, está restaurando os teus caminhos, está restaurando a tua vida, porque você abriu mão do teu eu. Você deixou de ignorar a Deus e passou a ignorar o pecado.
E para isso, quero ler com você Provérbios 24, 9 e 10. Não sei nem se eu coloquei aqui, mas vamos lá. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é testado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Entenda, deixa eu explicar para você. Quando você enfrentar dificuldades na tua vida, no momento que você mais precisa, como que você vai lutar contra aquele pecado, ou aquele erro, ou aquela dificuldade, se você não tem estado na presença de Deus? Se a palavra de Deus ela não está mais em você. Mas quando você se fortalece, quando você ora, quando você adora, quando você fala: Jesus, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Jesus, eis-me aqui. Estou aqui, papai. Estou aqui, Jesus. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou usar uma frase aqui, a qual eu usei na época que eu fazia teatro. E perguntei para a garota que contracenava comigo: o que tanto te fascina ou te atrai que faz você brilhar quando você está no pecado? O que te aprisiona tanto que você não consegue largar o pecado? Mas hoje eu quero te mostrar uma luz, e essa luz é Jesus. Essa luz, ela vai iluminar os teus caminhos de uma forma tão grande, que você vai enxergar o Cristo Jesus vindo sobre você e te socorrendo, te tirando da beira, do fundo do poço, aliás. Gente, o mundo espiritual é coisa séria. Quando eu me afastei da presença de Deus, uns anos atrás aí, eu tinha pesadelo, gente. E grande. Era aqueles pesadelos, pastor Eberson, que eu caía dentro de um lamaçal. Sério, gente. E os amigos que estavam ao meu redor, eu pedia ajuda, ninguém vinha. Ninguém vinha. E pesadelo em cima de pesadelo. Eu tinha certeza que aquilo era um aviso de Deus para a minha vida. E assim como Deus, Ele te traz vários recados, vai só avisando: filho, sai daí, filho, sai dessa. E muitas das vezes ignoramos aquilo que Deus fala no nosso coração. Lembro de um dia, quando eu cheguei em casa, meu irmão, mais um pesadelo. Eu falei: o quê? Chega! Então hoje, aqui nessa noite, preste atenção no que eu vou falar para você. Vou perguntar mais uma vez: o que te fascina? O que te atrai? Eu tenho algo que atrai mais ainda do que esse pecado que você convive. E é a palavra de Deus que pode te atrair, te limpar. Gente, o distanciamento de Deus, ele só traz mais pecado, só traz coisas contrárias à palavra de Deus. Não queremos reconhecer o senhorio de Deus, não queremos reconhecer a autoridade de Deus, não queremos reconhecer aquilo que Ele tem para nós, não queremos ouvir aquilo que Ele sempre tem falado para nós. Queremos o que é bom para mim. Mas o que Deus tem para mim, que me livra do pecado. Então falo para você nessa noite: não sei o que te fascina, não sei o que te atrai, mas Jesus tem coisa melhor para você. A tua vida espiritual, gente,
Como é que está? Ih, pastor, está pior do que eu pensei. Tá não, filhinho, tá não, ei, tá não. Jesus pode restaurar a tua vida espiritual hoje. Jesus pode renovar a tua comunhão com Ele hoje. Agora basta você querer. Estamos aqui para ajudar, gente. Será que você vai vir várias quarta-feiras? Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. E quando sai da porta para fora, continua tudo a mesma coisa, filho? Que é isso? Então, se você quer um renovo na tua vida, meu irmão, começa a ignorar o pecado. E pecado, gente, não é só coisa carnal, não. Volta a falar. Pecado é coisas tão bobas que ninguém não acredita. É uma birra. Você sabia, quando a gente deixa de fazer o bem, também é pecado? É pecado, gente. Aquele, se eu não me engano, é Tiago. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Está pecando, gente. Acho que é Tiago 4, uma coisa assim, não me recordo. Mas, nessa noite, toda a ignorância está caindo por terra. Nessa noite, toda a desobediência a Deus está caindo por terra. Nessa noite, o que está nascendo na tua vida é algo novo de Deus. Gente, quando você passa de ignorar a Deus e ignora ao pecado, aí vem aquele refrão da música, a qual o Ministério de Louvor cantou aqui por último. O vento pode soprar, o céu se escurecer, mas Deus, Ele está aqui. Deus, Ele está na tua vida. E quando você não ignora mais a palavra de Deus, quando você aceita que tudo vai bem na tua vida, querido, é o que Deus tem para você nessa noite. E não perca a tua fé. Quarto tópico que eu ia tratar com você, muito bom, ausência da fé. Essa ausência não vai mais faltar na tua vida. Ou seja, ela vai sair e vai entrar cada vez mais a necessidade pela palavra, o crescimento da palavra, vai gerar fé na tua vida. E você vai sair daqui hoje, gente, com certeza, com algo novo para a tua vida, algo novo para o teu ministério, algo novo para a tua casa, algo novo para o teu caminhar, novas decisões, novos sonhos. Por mais cheio de pecado que a gente esteja, mas Deus, Ele continua nos amando. Diga amém. Vamos ler. Em Romanos 14, 23, olha o que diz. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo o que não provém da fé é o quê? Tudo que não convém da fé, queridos, é pecado. Tudo aquilo que você tem pensado, que você tem imaginado e tem feito, se não provém da fé, é pecado. Se não provém de Deus, é pecado. Ah, pastor, então dessa forma eu vou ter que ser um baita de um santarrão. Perfeito. Não, gente, basta você andar na luz, basta você aceitar a palavra e seguir os caminhos de Deus. Por mais difícil que seja, gente, tudo é possível ao que crê. E Ele pode purificar a tua vida, Ele pode restaurar a tua vida. Sabe por quê? Olha o que diz aqui em João capítulo 17, botei? Verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra.
Repita comigo mais forte: a tua palavra. O pecado é a verdade? É a palavra que é a verdade. É a palavra de Deus que é verdade, gente. A palavra de Deus, ela pode me restaurar. Olha que coisa boa. E através dessa restauração, gente, a minha fé, ela pode ser renovada. Amém? Vê, tudo tem vários milagres, várias bênçãos têm acontecido aqui com essa unção, e só você não recebeu a tua, alguma coisa está errado, te conserta. Abra mão de tudo nessa noite, só não abra mão da presença de Deus. Amém? E para fechar com chave de ouro, todo mundo conhece essa palavra aqui, Romanos 10, 17 e 18. Consequentemente, a fé vem pelo a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra. Palavra de quem? Glória a Deus. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Sabe o que é que pode acontecer? Quem você queria que não tivesse aqui, querido, é porque a palavra é para você. E ainda que você tenha buscado, Jesus vai lá naquele ouvido, vai sussurrar no ouvido daquela pessoa, daquilo que você mais precisa. E Deus, Ele vai te restaurar. Amém? Diga amém. E sabe, a Bíblia diz que o pecado do salário é o quê? Pronto, não preciso responder mais nada. E aí, vai continuar com o pecado? Tem filho de Deus aqui nessa noite? A palavra de Deus é o quê? A verdade. Só ela é a verdade. Então, querido, é o que eu tenho para falar para vocês nessa noite. É o que o Espírito Santo de Deus preparou para que nessa noite possamos estar ouvindo isso. Porque muitos não gostam de ouvir sobre pecado não, gente, porque é a parte que dói, pastor. Você acha que é fácil abrir mão de muita coisa, filho? Não é não. Mas quando estamos só com a palavra, eu tenho certeza que tudo vai mover na tua vida. Tudo vai se modificando. Santificai-vos, santificai-vos. Através dessa unção, gente, unção é uma coisa tão importante. Ora a Deus. Fala: Deus, eu quero algo diferente na minha vida. Deus, eu quero ser transformado. Eu quero ser renovado. Amém? Os diáconos, por favor. Nós vamos ao momento da unção.